pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente vai falar um pouco sobre como adicionar dados no SAS, no programa SAS, né, de estatística e como a gente pode fazer algumas análises descritivas sobre esses nossos dados, né, de nossa média, o mínimo, o desvio padrão, entre outras informações, tá? Então, como que a gente vai fazer isso? Aqui a gente está com o nosso SAS aqui aberto, tá? Então, aí é livre para todo mundo, vocês conseguem acessar, vocês conseguem fazer sua inscrição totalmente gratuita, tá bom? E como que a gente vai fazer para poder fazer nossa análise descritiva? Então, eu vou aqui no COD, primeiramente, eu vou escrever um título aqui para poder aparecer para a gente. Então, análise descritiva. E quando eu pedir para rodar esses meus dados aqui, vai aparecer o nome análise descritiva. Isso ajuda bastante a gente se orientar no momento que a gente está rodando alguns dados, tá? Principalmente quando a gente trabalha com diferentes tipos de análise com os mesmos dados, certo? Então, após adicionar o título aqui, a gente vai indicar qual que é o nome dos nossos dados, né? O nome dos dados aí que iremos trabalhar. Nesse caso, a gente vai usar o data para poder falar isso, tá? E aqui eu vou chamar de ração, tá? Então, eu vou chamar aqui de ração esses dados, porque a gente vai estar trabalhando com diferentes rações. Então, eu vou colocar aqui ração suínos, porque assim fica mais fácil, tá? Então, ração para suínos. E, nesses meus dados aqui, o que eu vou adicionar? Primeiro, eu fechei aqui com ponto e vírgula, tá? Então, todo tipo de procedimento, qualquer coisa que eu vou pedir aqui para ele, eu tenho que informar que finalizou esse meu comando com um ponto e vírgula. Então, após indicar aqui o nome dos nossos dados, que no caso aqui é a ração suíno, eu vou estar adicionando, então, o meu input. Nada mais é do que informação aí de qual que seria o nome de cada uma das minhas colunas, tá? Então, cada uma da coluna ela vai receber um nome, tá bom? Então, aqui, o que podemos colocar? Ó, a ração, então, diferentes tipos de ração. Na segunda coluna, eu vou colocar aqui, ó, PI, que é de peso inicial, e PF, de peso final. Isso também para poder vocês verem como que a gente pode fazer quando a gente tem mais de uma variável. Então, aqui se a gente tivesse, por exemplo, peso aos 50 dias, peso aos 100 dias, peso ao nascimento, peso ao desmame, qualquer coisa, você pode adicionar aqui. Não tem limites até onde eu conheço, não tem limites assim para número de coluna, tá bom? Então, seguindo aqui, ó, após finalizar falando qual é o nome de cada uma das minhas colunas, eu vou fechar com um ponto e vírgula. E na minha próxima linha aqui, ó, o que eu faço? Eu vou indicar agora quais são os meus dados. Eu vou chamar aqui de cards, tá? Então, você vai adicionar no cards aí, ponto e vírgula, para indicar que a partir de agora eu vou estar entrando com esses meus dados. Aqui eu vou chamar as rações de A, tá? Eu vou criar a ração aqui chamada de A, 6 rações, tá ótimo. Uma ração chamada de B, uma ração chamada de C. E nessas rações aqui a gente vai ter, então, eles foram dados para os suínos, né, para os animais aí, e esses animais tinham, então, um peso inicial. Aqui podemos colocar como peso inicial, para a ração A, valores ali próximos a 50, então aqui eu vou continuar adicionando o peso inicial de todos, foi bem parecido, então a gente não tinha animal aí muito acima da média, nem muito abaixo da média. Todos entraram aí basicamente com o mesmo peso, certo? E agora aqui à frente, então, do peso inicial, a gente vai colocar o peso final desses animais. Então, qual foi o peso que eles saíram ingerindo essa ração? Então, ó, na ração aqui, a gente pode adicionar o peso final, aí aos 150 dias, e 103, então valores próximos de 100, só para a gente ver o que vai acontecer aqui. Vamos adicionar aqui valores um pouco maior. Né? Essa é uma ração que acabou proporcionando aí um ganho de peso maior para esses animais, certo? E a ração C, a gente pode fazer o contrário, jogar então para menos de 100 quilos. Não tão distante assim dos 100 quilos, mas valores abaixo, para a gente poder ter se a gente colocar os valores tudo igual, a gente vai ter como a gente visualizar então o que acontece com esses dados, correto? Bom, finalizei aqui os meus dados, adicionei os dados. Aqui eu adicionei com vocês aqui um dado que são fictícios e que a gente foi criando aqui agora. São poucos dados, então a gente tem poucas variáveis aqui.
Porém, vocês podem, por exemplo, simplesmente chegar aqui, ó, caso vocês tenham já esses dados aí, seja ele num arquivo TXT, seja ele também num arquivo de Excel, você simplesmente copia e cola todos os seus dados aqui. Não vai ter problema nenhum, tá? É até mais fácil. Então, agora eu vou pedir o quê? A minha análise descritiva. E como que a gente faz essa análise descritiva? A gente vai pedir aqui, ó, um PROC. Esse PROC é de procedimento, né? Procedure aí, procedimento. E esse procedimento que a gente vai fazer aqui na aula de hoje é o PROC Means. E esse PROC Means, ele vai fazer o que pra gente? Ele vai fazer diversas opções aqui, como vocês podem ver, né? Desde o coeficiente de variação, a gente consegue aqui também, por exemplo, a curtose, o valor máximo, a média, o valor mediano, o mínimo, os dados perdidos, a moda, o número, então, de observações também. Então, todos esses valores aqui, a gente pode estar pedindo a partir do PROC Means. Então, tá. Qual que é o número de observações que eu tenho? Então, eu quero saber qual foi meu N, tá? Eu quero pedir também aqui, ó, o valor mínimo dessas observações, né, para o peso. Aqui eu vou colocar a média, e entre o máximo e o mínimo a gente colocar a média, fica mais fácil a gente visualizar, né? Porque a média ele vai ser um valor abaixo do máximo e acima do mínimo. Além disso, ó, o CV, que é o coeficiente de variação, o desvio padrão, que é o Standard Deviation, e aqui também a gente vai adicionar, só para a gente visualizar, a curtose e o achatamento, que é esse comando aqui. Bom, isso aqui já é o suficiente para a gente poder visualizar. Quando a gente pede aqui, ó, PROC Means, ele vai pegar e fazer essas análises para quais dados? Os últimos dados que foram pedidos aqui, certo? Então, outra coisa que a gente pode fazer, caso a gente está trabalhando aí com diferentes tipos de dados, por exemplo, tanto você tem aí os dados de ração suína, e tem outros dados de, por exemplo, não sei, tipos de inseminação que foi feito com esses suínos, ou então o local, certo? Então, mais de um dado aqui, você pode estar indicando quais dados você quer trabalhar nesse momento. Então, aqui eu vou colocar dados de ração suína e pedir essas observações aqui. Antes que eu me esqueça, antes mesmo da gente fazer esse PROC Means, vamos pedir outro procedimento aqui, ó, que é o print. O que o PROC Print vai fazer? Ele vai simplesmente criar uma tabela para a gente e mostrar esses dados nessa tabela. Eu posso pedir PROC Print e vou indicar quais são os meus dados, não há necessidade, nesse caso aqui, porque ele ia pegar, então, os últimos dados aqui, tá? Então, eu vou selecionar só a partir desse PROC Print para cima, ó, e pedir para ler, e assim, para poder gerar nossa tabela. Então, aqui, ó, a gente colocou o título de análise descritiva. Então, aqui a gente vai ter análise descritiva, as observações, então são 18 observações aí. Então, aqui a gente tem o peso inicial, o peso final, só que para a ração, ó, nota que ele apareceu aqui apenas um ponto. Então, ele não te pegou aqui para a gente e colocou aqui na tabela, né? Não colocou as nossas rações. E por quê? Porque, pessoal, aqui, ó, tudo que tiver aqui dentro desse card, o programa ele vai entender que você está colocando aí números, tá? Então, se você está adicionando, é um número. E como não existe um número A, ele dá como dado perdido e acaba colocando um ponto no lugar. Para poder indicarmos aqui que não se trata de um número, e sim de uma letra, ou de uma letra com um número, que poderia ser, por exemplo, A1, A2 e A3, né? Nesse caso, a gente tem que indicar, então, que se trata de um alfanumérico, ou seja, é um valor que possui tanto letra quanto número, e para isso a gente vai vir aqui na frente da ração, ó, e adicionar um cifrão. Isso vai indicar que é para o programa ler isso aqui como se fosse realmente escrita. Então, é um texto escrito, não é um número, tá? Então, não existe, por exemplo, um valor entre A e entre B, certo? Porque não tem como ter um valor entre A e entre B. Só que entre 50 e 53, por exemplo, a gente está tratando aí de números, então a gente vai ter aí 51, 51,5, 52,5, certo? Então, precisamos indicar aqui que se trata de um alfanumérico. Bom, agora podemos rodar aqui tudo de novo, para ver se vai imprimir para a gente. Pronto, foi.
Então, aqui a gente tem a observação 1, que é a ração A com 50 quilos iniciais e final com 100. A B também é a mesma coisa, C. Então, temos aqui cada uma da nossa ração, cada um do peso inicial e do peso final. Então, tá tudo certo com os nossos dados. E agora, pessoal, aqui, se vocês virem aqui no Output Data, ó, a gente vai estar aqui, ó, o work, que é os dados que estamos trabalhando, ponto, e o nome desses dados, que é a ração suína. Então, já foi criada aqui essa ração suína com os diferentes variáveis aqui. Então, a nossa variável nossa variável seria a ração, quanto as variáveis resposta, que é o peso final. No caso, o peso inicial, que não é uma resposta, né, porque o peso inicial então, ele vai iniciar com aquele peso, tá bom? Então, aqui é só uma covariável que não é um tipo de resposta. Então, depois a gente vai falar mais sobre isso, tá bom? Bom, agora que eu já rodei e já mostrei para vocês aqui que no Output Data ele já criou, então, esses dados, eu não preciso mais selecionar tudo isso aqui para poder rodar. Então, eu vou aqui no ProcMins e posso selecionar apenas ele, porque nele aqui também eu estou indicando que meus dados os dados de ração suína. Então, eu vou aqui, ó, nesse bonequinho e peço para rodar. E a gente tem aqui, então, a análise descritiva, né? Nossa análise descritiva, em que vai falar aqui, ó, para as diferentes variáveis, tá? Se tivéssemos, por exemplo, apenas variável, eu não estaria aqui, né? Variável PI e FI. Ele poderia simplesmente estar aqui, ó, ProcMins, né? O procedimento de médias aqui para peso inicial ou para peso final. Mas quando a gente tem duas ou mais, ele acaba dando e também uma coluna chamada qual é a variável que estamos trabalhando. Então aqui a gente tem o peso inicial, 18 ações, então, o mínimo de 49 quilos, o máximo de 53, a média de 51, aqui o coeficiente de variação, o desvio padrão, a curtose também e o achatamento. Então, como a gente pode ver, são valores que não estão muito acima aí dos valores normais. Então, aqui o achatamento está bem próximo de 0, certo? Então, assim a gente consegue fazer esse nosso procedimento, fazer então a análise descritiva desses dados. E antes de finalizar, eu vou mostrar para vocês aqui também como podemos fazer de outra forma. Então, eu vou simplesmente copiar todo esse comando aqui e vou colar aqui embaixo. E aqui eu quero que ele faça o seguinte: depois desse ponto vírgula, eu vou estar adicionando aqui by, que significa por, né? Então, por ração. O que significa isso? Ele vai fazer todo esse procedimento aqui que ele fez, tirar o mínimo, máximo e média, só que dentro de cada uma das minhas rações, tá? Então, dentro da ração, ele vai fazer o procedimento para a ração A, fazer o procedimento aqui para a ração B e depois para a ração C. Então, eu vou pegar aqui tanto o procedimento que foi feito para todos, quanto o procedimento feito por ração, para ver qual que seria a diferença que a gente vai encontrar aqui. Bom, então nesse primeiro aqui, ó, é o que a gente acabou de ver, tem todos com 18 observações. Já logo embaixo a gente vai ter, então, a informação para cada uma das nossas rações. Então, a ração A, temos o mínimo de 50, o máximo de 52, diferente aqui para a ração B, que teve valores diferentes, tá? Então, aqui a gente consegue ver a média dentro de cada um dos tratamentos, de cada uma da ração. Então, a gente consegue perceber também, por exemplo, já de cara assim, que a média para o peso final aqui da ração B, ela foi maior do que a ração A, e foi maior do que a ração C. Quando eu falo maior, pessoal, em termos de médias, tá bom? Então, não estou dizendo aqui que teve diferença significativa ou não. Isso a gente vai deixar para o teste de médias, que vamos fazer mais adiante. E vai formar só para a gente poder visualizar e perceber que, pelo menos em termos numéricos, em termos assim mais gerais, realmente a ração B teve médias aí acima. Se essa média ela é significativa ou não, quem vai dizer isso para a gente é a análise de variância, tá bom? E com o teste de médias, caso der diferença significativa entre as três variáveis aqui. Então, as 3 rações, os 3 tratamentos. Certo? O que eu tinha para mostrar para vocês basicamente é isso. Então aqui uma forma bem rápida de estar introduzindo os dados, tá? Colocando um título, criando os dados
criando então essa tabela com cada uma das colunas, colocando aqui os dados que é feito, criando então nossa tabela e fazendo a análise descritiva para poder tá mostrando esses dados e falar, né, lá quando você estiver fazendo seu artigo, mostrar então qual que foi a análise descritiva desses dados, quantas observações, quais são os valores aí de coeficiente, desvio padrão e tudo mais. Nos próximos vídeos a gente vai estar introduzindo aí informações mais complexas, uns procedimentos mais completos, tá? Como análise de variância, regressão logística, regressão aí simples e quadrática, teste de quadrado, dentre outros. Então é isso, eu agradeço, peço que curtam o vídeo, se você gostou, se inscreva se não é inscrito, que a gente vai estar falando sempre cada vez mais aí sobre as análises estatísticas voltadas para a produção animal, e nos vemos então no próximo vídeo. Até mais.